Pastora Missé, graça e a paz, querida, amada amiga. Paz, pastora, tudo bem? Bom estar mais uma noite compartilhando o banquete de Deus aí, que o Senhor tem Amém. depositado em Saudades, seu viu? coração. Muitas e muitas Amém. saudades, saudade desse povo, saudade de estar com vocês. Foi um dia de muita expectativa para o meu coração. Eu sei que Deus vai nos alimentar essa noite. Eu sei que o Senhor tem algo novo para nós essa noite. Eu tenho certeza disso, né? Amém. E antes Amém. disso, eu queria agradecer cada um que já está aqui nos esperando ansiosos para receber do Senhor. E eu queria orar antes, né, de te dar a palavra. Amém. Quero agradecer pela sua disponibilidade. Quero honrar o seu coração por ter todos os dias dizer sim ao Senhor. E quero agradecer também por essa chama do seu coração que não se apaga e a gente tem visto o Senhor, né, cada vez mais na sua vida, né, na sua história, no seu caminhar, né? E tudo isso é fruto para a glória de Deus, né? Então vamos Amém. orar, Amém. né? Amém. Vamos lá. Pai, nós queremos nessa noite, Pai, mais uma vez adorá-lo, porque só o Senhor é digno, Pai, de toda adoração. Senhor, ó Pai, eu quero agradecer, Deus, porque nós estamos aqui porque o Senhor está. Nós não estamos aqui por números, nós não estamos aqui por destaques, nós não estamos aqui por visibilidade, nós não estamos aqui, Pai, para fazer o nosso nome grande, mas nós estamos aqui para nos encontrar mais uma vez com o Senhor e fazer desse lugar, Pai, fazer desse lugar o seu lugar. E fazer das nossas vidas, dos nossos corações, um lugar onde a gente possa derramar, Pai, água viva para essa geração. Que a gente possa estar na fonte e conectar seu caminho para conectar outras mulheres à fonte da vida, que é o Senhor. Pai, tua palavra diz que o Senhor é a vida, é a água viva que emana do céu. E nós carregamos essa água, Pai. E nós queremos pedir nessa hora, dá água àquele que tem sede, Pai. Dá pão àquele que tem fome nessa noite, a fome não natural, mas a fome espiritual. Pai amado, nós queremos nessa hora acessar o pão da vida mais uma vez. Nós queremos mais uma vez comer do cordeiro, Pai, comer do cordeiro. Essa foi a ordem que o Senhor deu, Senhor, a Moisés, que era para reunir o povo para comer o cordeiro na mesa. Há uma revelação sobre a mesa. Mesa é lugar de reunião. Mesa é lugar de, ó Deus, unidade. Mesa é lugar de revelação. Mas mesa também é lugar, ó Deus, onde a gente experimenta do Cordeiro. Onde a gente come o Cordeiro. Onde a gente experimenta do Cordeiro. Pai amado, nós queremos levar essa geração, ser desejosas por experimentar o Cordeiro todos os dias. E que a nossa fome, Pai, seja, ó Pai, uma fome sobrenatural todos os dias. Que a nossa sede, Pai, seja cada vez maior todos os dias. Que nós não venhamos, Pai, nos acomodar com a medida que já temos, Pai, mas nós queremos cavar, Pai, cavar novos poços. Nós queremos desentulhar poços essa noite. Nós queremos ativar chamados, ó Pai, de intimidade nessa noite. Eu quero acelerar, Senhor, o coração na urgência do céu agora sobre o coração das nossas irmãs. A urgência venha, Pai, em conhecer o Senhor, não de fazer algo para o Senhor, mas em conhecer o Senhor. Pai amado, nos habilita a permanecer nesse lugar. Nos habilita, Senhor, a conhecer esse lugar, a experimentar desse lugar. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, amado Espírito Santo. Abre, Pai, habilita os nossos olhos. Habilita também os nossos ouvidos espirituais, Deus. Para que os nossos ouvidos venham ouvir a voz do bom pastor. Que a gente possa estar tão afinado com essa voz, com a atmosfera, com as ondas sonoras do céu. Que a gente, Pai, em nome de Jesus, seja tão assertivo, intencional nesses dias. Pai amado, em nome de Jesus, que cada casa, Pai, seja uma casa onde há pão, onde há vinho, onde há óleo, onde há sua presença. Pai amado, em nome de Jesus, onde há uma mulher carente, ó Deus, seca, apática, Pai, eu ministro nessa hora a fome de Deus. Eu ministro nessa hora, Senhor, a convicção da revelação, do conhecimento de Deus. A palavra nos garante que nos últimos dias virá todo o conhecimento de Deus sobre a face da terra. Pai, o Senhor, a sua unção, a revelação do Senhor virá e nos conectará os pais aos filhos, os filhos aos pais. Restaura, Pai, debaixo da unção de Elias,
sobre nós. Pai, que a unção de Elias venha fortemente sobre as nossas casas, venha sobre o nosso coração, venha sobre a nossa identidade, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos nessa hora ser governados, Pai, pelo Espírito, pelo vento do Espírito, Pai. Eu quero abençoar a vida da pastora Misser. Deus amado, nós abençoamos o seu coração, a sua casa, suas emoções. Pai, eu já sei que o Senhor já deu uma palavra para ela, Pai, mas que o Senhor possa usá-la da forma, do modelo, da profundidade que o Senhor achar necessário, Pai, no nome de Jesus. Quero abençoar toda a sua casa, todo o seu ministério, Pai, toda a igreja, Geração Church, seja uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pai amado, que eles sejam resposta de Deus para as gerações, para as nações. Pai amado, no nome de Jesus, cada mulher também que entrou aqui, Pai, em nome de Jesus, que receba vinho novo, que receba sede, fome, favor de Deus, conhecimento de Deus. Pai, nos leva no novo nível, Pai, de intimidade com a sua presença. Pai, em nome de Jesus, nós te damos nessa hora o controle, Senhor, absoluto. Toma o seu lugar. Toma o seu lugar, Jesus. Isso não é só um ajuntamento. Pai, isso não é só um ajuntamento, é um encontro marcado pelo céu e a terra, Pai. Senhor, nós não queremos nada que vem daqui, Pai. Nós queremos o que vem do eterno. Nós queremos o toque do eterno. Nós queremos a comunhão com o eterno, Senhor. A tua palavra diz que o véu rasgou e nós temos acesso ao Senhor. E nos habilita a entrar nesse lugar e ter comunhão e contemplar o Santo dos Santos, o Eterno, Pai. Oh, Deus, o Pai quer se encontrar. Oh, Deus, com a sua criação, Pai. Nós estamos aqui para te ouvir, Senhor. Para te ouvir. Desejosos, oh Deus, para te ouvir, Pai. O Senhor é o mais importante, Senhor. O Senhor é o mais importante. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Pastor, alguns meses, né? Alguns meses não, já há uns 2 anos, o Espírito Santo tem me dado uma visão que ele gostaria de levantar uma geração forjada na identidade dele. E eu falei, meu Deus, eu me sinto tão pequena, eu me sinto tão incapaz, mas o Senhor, ele tem derramado cada vez mais a certeza no meu coração que ele quer nos usar através daquilo que ele já fez em nós. Através das nossas experiências com ele, né? De transformação e tal. E toda a minha jornada com o Senhor, eu tenho recebido essa identificação com a paternidade de Deus. Eu tenho todos os dias aprendido a acessar o Pai de uma forma graciosa. Não só o Salvador, mas acessar o meu Pai. Eu tenho um Pai, eu tenho uma paternidade, eu tenho a minha identidade no Cordeiro. E existe uma realeza carregada sobre nós a partir da nossa identidade. E Jesus tem falado comigo, filha, levanta uma geração de mulheres onde elas entendam a sua posição, que elas não saiam da sua posição. Que esse lugar é um lugar de permanecer. E muitas vezes nós acessamos e por algumas coisas que acontecem, né, nas circunstâncias da vida, as circunstâncias nos tiram dessa posição. E o Espírito Santo fala para mim assim, ainda tem que falar todos os dias, esse lugar é um lugar de permanecer. É um lugar não só de fazer uma tenda, mas é um lugar de habitar. Você precisa habitar comigo. Ele fala lá, né, no Salmo 91, ele fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. É um lugar de você habitar, de você permanecer. Quando você habita, você desfruta. E hoje ele trouxe uma breve assim, reflexão que eu queria compartilhar com as amadas antes de te passar a palavra, que foi ali quando ele estava em Marcos 8, a confissão de Pedro, e ali ele pergunta para os seus discípulos, o que dizes quem eu sou? E aquilo encheu meu coração assim, de certeza e convicção do nosso papel. E quando ele vira para Pedro, e você? Ele vira para Pedro, e você, Pedro? Que dizes que eu sou? Quando foi a vez dos apóstolos, eles não tinham uma revelação ainda no coração deles. Eles falaram assim para Jesus, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que você
alguns dos profetas, e outro diz que você é fulano, mas Pedro, cheio da convicção do Pai, ele vira para Jesus e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para ele e fala assim: bem-aventurado é, Pedro, que não foi nem carne nem sangue que te revelaste isso, mas o meu Pai que está no céu. E eu falei: Jesus, como nós precisamos colocar o nosso olhar nessa convicção de, olha, é o Pai, eu consigo receber a revelação de Jesus, que você é o Cristo, você é o Cristo. E o próprio Pai revelou isso a Pedro. E alguns capítulos na frente, né, nós vemos um Pedro que, na transfiguração, ele não teve uma visão alinhada com essa identidade, né? Ele olha para a terra e fala assim: não, Jesus, vou fazer 3 tendas, vou ficar aqui mesmo, aqui tá bom, e papapá. E mais à frente, o mesmo Pedro, que não discerniu a transfiguração, a glória de receber a revelação do Cristo ali, ele nega Jesus. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei: Deus, há capítulos antes, ele foi o único apóstolo que teve a revelação que o Senhor era o Cristo. E eu falei: Senhor, por que capítulos na frente ele se desconectou dessa revelação? E o Senhor fala: filha, é um lugar de permanecer. Você precisa permanecer. Me conhecer é um lugar de permanência. Mas é um lugar de você se desafiar todos os dias a beber desse vinho e acessar Jesus todos os dias para que você desfrute de lugares nele que você ainda não acessou. Uau. Isso ele deu para quem tinha a chave da igreja. E isso nos abriu o caminho. Quando ele entregou para Pedro, um homem natural, cheio de erros, acertos, enfim, ele nos abriu o caminho para que a gente pudesse desfrutar dessa revelação. Nós servimos hoje um Cristo encarnado, que ele está acessível para nós. E bem-aventurado vós sois, porque não foi carne nem sangue que vos revelaste, mas foi o próprio Pai que tem revelado todos os dias essa identidade para o nosso coração. E a minha oração é: recebam de Deus a revelação da filiação. Você é filha. O que você faz não te credibiliza a ser filha, porque ele já te fez filha amada dele. E aí a gente precisa só fazer o quê? Ir para esse lugar. Verdade. Acessar esse lugar. Desfrutar desse lugar nele. Amém? Uau! Aí eu deixo a palavra para você, que eu sei que vai derramar no nosso coração essa noite. Amém? Uau, pastora! Graça e paz, né, a todas. Eu tô aqui, né, tava aqui orando antes da gente começar, em uma presença do Espírito Santo muito forte aqui, né? A senhora tá sentindo aí também, eu também. E o interessante de tudo isso aí que a senhora tava falando, que eu tava meditando em João, no capítulo 13, né, antes da festa da Páscoa, Jesus sentado ali na mesa com os discípulos, né, prepara-lhe um banquete, está sentado na mesa, né, antes um pouquinho disso, né, e Jesus, a Bíblia fala que ele, naquele momento, né, ele sabia que era a hora dele voltar para o Pai, né, e os discípulos estavam ali, e naquele capítulo ele fala que ele amou os discípulos até o último momento que ele estava na terra, ele os amou. Ele os amou de uma tal maneira, né, e ele está ali à mesa, sentado com eles, e a Bíblia nos fala que Jesus levanta, né, tira sua capa, amarra uma toalha na cintura, ele pega uma bacia, enche d'água, e ele começa a lavar os pés dos discípulos, né, começa a lavar os pés, e Pedro: Senhor, né? O Senhor não vai lavar os meus pés. O Senhor não vai lavar os meus pés. E aí Jesus faz todo um discurso com Pedro, né? E mostra para ele a identidade que ele tinha de Cristo, de filho, né? E ao mesmo tempo, né, que ele e o Pai era um, ele mostra ali para os discípulos, né? Ensina toda uma humildade. E naquele momento que ele estava lavando os pés dos discípulos, ele queria dizer: olha, eu estou lavando a mente e o coração de vocês, né? Vocês agora estão limpos, vocês estão puros, né? Menos um, que ele estava se referindo a Judas. Mas Jesus, naquele momento, ele faz um ato tão forte ali naquele momento, que ao mesmo tempo que ele lava os pés de Pedro, ele lava os pés de Judas. Aleluia. Mesmo sabendo de tudo que ia acontecer, né? Há horas antes ia acontecer, porque a Bíblia nos fala que todo do capítulo 13 ao capítulo 18 passa tudo em uma noite, né? Aleluia. Como a senhora estava relatando aí sobre os discípulos. Então Jesus, ele traz todo aquele ensinamento ali para os discípulos sobre aquilo.
Então, ele estava querendo mostrar para os discípulos que realmente quem ele era, a identidade que ele tinha do Cristo humilde, do Cristo servo, do Cristo filho, do Cristo que amou. Né? Olha tudo que é interessante isso, né? E é o que Jesus quer fazer conosco hoje, né, pastor? Ele quer restaurar a identidade das pessoas, né? Muitas pessoas que estão nos assistindo aqui ou que vão ouvir essa live, às vezes pode estar com a sua identidade incompleta, né? Uma identidade aí que está lá escondida, que por tantas feridas, por tantas dores do passado, por às vezes estar num lugar de escravidão, elas não conseguem olhar para dentro delas e entender a identidade que Jesus já cravou dentro delas, que é a identidade de filha amada. Amém. Muitas das vezes até pessoas, né, pastora, que estão dentro da igreja, anos de convertido, não entenderam a sua verdadeira identidade. Verdade. Então eu louvo a Deus por essa disposição do seu coração em levar essa verdade a muitos lugares, a muitas igrejas, né, a muitas mulheres, porque elas precisam entender quem elas são, para que elas foram chamadas, qual o lugar delas em Deus, qual o lugar delas na casa, na família, né, uma identidade mesmo de filha restaurada. E o Senhor começou a falar comigo, pastora, desde o dia que a senhora me fez o convite, o Senhor começou a falar comigo sobre duas pessoas. Uma é sobre Maria Madalena, uma mulher que não tinha uma identidade. Era uma mulher escrava, uma mulher totalmente escrava. E a Bíblia nos fala que Jesus a libertou, né? Jesus expulsou ela, né, de 7 espíritos malignos que estavam ali apossados da vida dela. E quando ela se encontra com Jesus, né, Jesus a liberta. Então ela era uma mulher toda perturbada, discriminada, rejeitada, uma mulher que não tinha uma identidade. E quando ali, né, Jesus ali liberta ela tem ali a sua identidade restaurada. Ali ela descobre que ela é amada de Deus. Ali ela descobre quem ela é. Sabe por que eu falo isso, que descobre quem ela é? Porque a Bíblia nos fala que ela larga tudo e ela vai seguir Jesus. E ela não só seguiu Jesus como qualquer uma pessoa da multidão, porque tinha multidão que seguia Jesus, depois foram 70 que seguiram Jesus, depois foram os 12. Não, ela não foi só uma mulher que seguiu ele normalmente. Ela foi a mulher que seguiu Jesus. Verdade. Ela foi a mulher. Tanto é que no Novo Testamento o nome dela é citado 12 vezes. Uma mulher. Uma mulher que ela se encontra com Cristo, ela é liberta, ela tem a sua identidade restaurada. E ela fala, não, esse é o Cristo. E eu vou segui-lo. Aonde ele for, eu vou. Por que isso, pastora? Por que isso? Porque ela olha para Jesus. Ela reconhece o Pai. Amém. Ela reconhece o Pai. Lá em João, né, no capítulo 14, no versículo 9, Felipe ele fala para, né, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele fala para Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus fala para ele, olha, quem me vê, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Então, quando ela é liberta, ela olha para Jesus e ela vê o Pai. E ali ela restaura a sua identidade em Cristo. E ela larga tudo e ela vai servir. E o problema hoje, pastora, a senhora sabe disso, né? Que a senhora trabalha com mulheres. E o problema hoje, na maioria da identidade das pessoas, principalmente nas mulheres, é uma falta de paternidade. É uma falta de paternidade. Muitas mulheres que não sabem quem são, não sabem às vezes como lidar com o seu casamento, não sabem qual são o seu posicionamento. Você vai ver a história de vida delas, você vai ver que tudo ali se originou numa falta de paternidade natural. Jesus, ele sabia quem ele era bem resolvido porque ele sabia quem era o seu pai. Verdade. Eu não quero
entrar nesse assunto, porque o tempo não dá, mas hoje quando nós trabalhamos com famílias, com crianças, com jovens, com os adolescentes, que eles têm um problema de identidade, que às vezes eles não sabem quem são, às vezes eles estão naquela, né, aquele dilema dentro deles, você vai conversar com eles, você vai ver que teve uma falta de direção paterna. Eles sentem falta de um pai que deu direção, e naquilo ali eles entram em conflito consigo mesmo. Por isso que hoje, quando nós trabalhamos com jovens e crianças, nós entendemos que nós precisamos trabalhar com as famílias. Porque se a gente trabalhar com a família, trabalhar com o pai, trabalhar com a mãe, restaurar uma família, fazer com que o pai saiba o que é ser um pai, porque às vezes o pai, ele não é pai, não é porque ele não quer, porque ele não sabe como agir como pai. E às vezes quando você trabalha isso na família, levando os pais a saber como serem pais, você automaticamente vai gerar uma cura no coração do filho. E o filho vai saber entender que Deus, ele é um pai. Por quê? Porque dentro de casa ele tem um pai que ama. Então eu vejo na história de Maria Madalena, quando ela se encontra com Jesus e ele expulsa, né, esses espíritos malignos dela, e ela larga tudo para seguir. Se você for acompanhar a história de Jesus na Bíblia, você vai ver que ela estava na história de Jesus em todos os momentos. Até mesmo na hora que Jesus, ele vai no caminho da cruz, quando ele vai carregar a cruz, no momento da crucificação, quem estava lá? Maria Madalena. Amém. Uau! Porque ela sabia, ela conhecia, ela sabia o Cristo que tinha libertado ela sabia do Cristo que tinha curado a identidade dela, ela sabia do Cristo que amava ela, do Cristo que tinha curado todas as suas dores. Amém. Do Cristo que tinha curado um passado dela. Então ela está ali junto com ele, em todos os momentos. E a Bíblia nos conta, né, que ali, no momento da crucificação, ela está ali. Depois, quando Jesus é levado ao sepulcro, quem é a primeira pessoa que vê o Cristo ressurreto? Maria Madalena. Aleluia. E é isso que Jesus, ele quer fazer em nós nesses dias, pastora. Restaurar a nossa identidade como esposa, amém, como mulher, como mãe. Verdade. Né? Às vezes a gente olha, a senhora começou a falar um pouco da sua história, né? Da intimidade que o Senhor a chamou para ter. Então, às vezes nós olhamos para a nossa história no passado e vemos assim, o que Cristo fez em nós, da onde ele nos tirou, da onde ele nos resgatou, o que ele imprimiu em nós, a verdade que ele imprimiu em nós. Olha, peraí, você não é mais escrava. Você não é mais escrava. Eu trago você para mim, eu curo as suas dores, eu curo as suas feridas. E eu coloco em você a minha identidade. Aleluia. Né? Amém. A identidade dele, o eu sou. O eu sou, você restaura. Amém? Então é muito forte isso. Então Maria Madalena, ela foi restaurada por Cristo para ela poder reconhecer quem ela era. Teve outros personagens bíblicos que já sabiam quem ele era. Por exemplo, Neemias, Daniel. Eles sabiam quem ele era em Deus. Eles tinham uma identidade restaurada, resolvida. Né? Ela não. Ela chegou a Cristo para ela ter algo restaurado dentro dela. E às vezes muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, algumas mulheres que estão nos ouvindo, às vezes muitos anos de ministério, e tem aí algo dentro de você que ainda não foi restaurado, porque ainda não deixou que Jesus entrasse na sua intimidade e te mostrasse realmente quem ele é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a rocha inabalável. Amém. Então ele é perfeito. É tão engraçado que Moisés, né, voltando um pouquinho lá no começo, Moisés, quando ele estava lá no palácio, ele sabia quem ele era lá no palácio. E a Bíblia nos conta quando ele vai passear lá e ele vê um egípcio maltratando, né, alguém do povo dele, o que ele faz? Na hora, algo dentro dele
Faz o que? Queima, peraí, né? Ele precisava fazer alguma coisa. E ali ele mata o egípcio, né? E tudo para defender alguém que era do seu povo. E o que Deus faz com ele? Tira ele do palácio, leva ele para o deserto e fala, peraí, Moisés, eu quero te mostrar qual é a minha identidade. Eu vou cravar ela em você, a minha identidade. E tanto é quando o anjo aparece lá naquela sarça, né? Fala para ele, né? Quando fala lá para ele, vamos abrir aqui, lá em Êxodo, quando Deus fala para ele, fala, não, Moisés, você vai lá, vai falar com o faraó, vai resgatar o meu povo. E ele fala assim, mas peraí, quem eu sou? Olha só, até aquele momento ele não tinha entendido quem eu sou. Ele fala aqui, deixa eu achar o que versículo. Quem eu sou para me apresentar diante de faraó? Quem eu sou para tirar o povo de Israel do Egito? Quem eu sou? Ele pergunta quem ele é para Deus. E Deus responde, eu estarei com você. Eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Amém. Eu sou. Diga para o faraó que o eu sou o enviou. Então Deus estava ali naquele momento que ele aparece para Moisés, cravando uma identidade em Moisés. Porque Moisés, quem eu sou? Quem eu sou? Ele não entendia. Ele não entendia quem ele era chamado por Deus, o que ele era chamado por Deus para fazer. Ele não entendia. E naquele momento ali, Deus crava uma identidade em Moisés. Esses dias tinha uma irmã que ela estava orando por nós, e ela me mandou um áudio, eu acho que ela está aqui até na live, a Alessandra, e ela disse para mim que ela estava orando por nós, e ela disse o seguinte, olha, eu estava orando e Deus ministrou ao meu coração que vocês aí estão formando Moisés. E eu comecei a pensar sobre aquela palavra, falei, meu Deus, formando Moisés, como assim formando Moisés? E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que formando Moisés era formando uma identidade no coração dessas crianças. Crianças que já tinham nascido com um propósito, como Moisés tinha nascido com um propósito, escolhido por Deus para um propósito, mas que às vezes por um breve tempo tinha esquecido daquele propósito, tinha esquecido de quem ele era, tinha esquecido do que Deus chamou ele para fazer. Então eu entendi naquele momento com aquela palavra que ela estava dizendo, ei, Deus chamou vocês para restaurar princípios e valores no coração de crianças. Uau. Que às vezes estão ali esquecidos, porque nós nascemos com o propósito de Deus. A Bíblia fala que quando a gente estava no ventre da nossa mãe, Ele já tinha nos escolhido, escrito todos os nossos dias, determinado cada um dos dias da nossa história. Ou seja, já tinha um propósito cravado em nós. Já tinha algo cravado dentro de nós, uma identidade do Pai cravada dentro de nós. Glória a Deus. Então, quando ela falou restaurando Moisés, eu entendi que era restaurar o propósito no coração das crianças. Que foi o que Deus fez com Moisés. Olha, Moisés, você viveu tanto tempo nesse palácio, agora deixa eu te levar para o deserto. Deixa eu te mostrar quem eu sou. Deixa eu cravar minha identidade dentro de você. Deixa eu te mostrar o que eu posso fazer através de você. Aleluia. E por que, pastora, que quando a senhora fala assim, Deus está me movendo a isso, a falar sobre identidade? Porque Deus restaurou primeiro dentro da senhora. Aleluia. Né? Um fogo que queima. Algo que queima. Então ele diz, espera aí, Mônica, como eu te resgatei de lá, como eu cravei a minha identidade dentro de você, como eu te chamo para minha intimidade, como eu ministro dentro de você, eu quero que você ministre isso dentro de outras pessoas, dentro de outras mulheres, que elas sintam a minha presença, que elas saibam quem eu sou, que elas sejam curadas como você foi curadas. Amém. Esse é o nosso Deus. Eu creio. Ele nos leva a fazer caminhos de volta na nossa história. Restaurar aquilo que ficou, né, mal resolvidos lá atrás. Tem vezes que nós estamos e lembramos de algo e Deus nos traz uma situação que lá do passado ficou mal resolvida, porque Ele quer que a gente faça um caminho de volta. Vai lá no certo que ficou mal resolvida, porque quando nós temos a identidade de Cristo, não pode ter nada mal resolvido dentro de nós. Amém.
Nada mal resolvido. E quando Maria Madalena se encontra com Cristo, ele a liberta. Naquele momento, o que é que ela entende? O que é que Jesus faz? Olha, eu te liberto de tudo. Aleluia. Eu te liberto do teu passado de escravidão. Amém. E agora você vai me seguir. Tanto é que ela faz juízo ao que Jesus faz com ela. Ela não o abandona. E o amor dela, a paixão dela era tanta por Jesus, era tanta, que mal amanhece o dia que ela estava lá, né? Levando especiarias, porque ela queria, né, passar sobre o corpo de Jesus. Olha o tamanho do amor de uma pessoa resgatada. Amém. Olha o quão forte é isso. Amém. E é para isso que ele nos resgatou, é para isso que ele nos chamou. Para esse tempo. Para esse tempo, pastora. Onde as pessoas não sabem quem são, onde as pessoas estão nessa melancolia de vida. É verdade. Vivem nessa melancolia. Mas Jesus, ele quer entrar dentro de nós. Peraí. Deixa eu te mostrar que eu sou Cristo. Aleluia. Eu sou Cristo. Então se permita ser curada nessa noite. Amém. Amém. Permita que Jesus entre na raiz do seu problema e te cure, que ele te mostre que você é filha amada. Saia da dor. Tem pessoas que permanecem na dor, pastora. Né? Você ao viver um momento de dor é uma coisa. Você chorar por uma situação é uma coisa, mas não permanecer nela. Exato. Cristo não nos chamou para permanecer num lugar de escravidão, num lugar de dor, num lugar de ferida, não. Ele nos chamou para sermos resgatadoras de outras mulheres, de crianças, de jovens, de adultos. Amém, eu creio. Ele nos chamou para isso. E para esse tempo, um tempo tão difícil que nós estamos vivendo, mas foi para esse tempo que ele nos chamou. Ei, vai contra a multidão. Estabeleça princípios e valores. O prumo está na sua mão. O Senhor chamou nesse tempo Zorobabéis. Amém? Aleluia, amém. Pastora, você falou algo, né? Rico, né? Que você falou sobre, né, Jesus, quando ele estava à mesa e ele pega a sua capa, amarra na cintura e ele faz uma conexão ali com o centro do serviço, a centralidade, né? Nele, primeiramente, com a consequência de você servir. E eu fiquei pensando, eu falei, Deus, é importante, né, cada um de nós darmos frutos, frutificarmos, né? Se você é cheio de Deus, se você teve um encontro com Deus, não tem como você não frutificar. Vai ser uma consequência você dar frutos, né? Porque você quer repartir aquilo que você recebeu dele. Só que quando Pedro ele fala, não, de forma nenhuma você vai me lavar. Na cabeça dele é, que posição humilhante é essa que eu vou deixar meu mestre fazer, né? Só que ele centraliza nele mesmo. Ele fala assim, olha, Pedro, eu estou fazendo isso. E se vocês não fizerem, vocês não têm comunhão comigo. Eu te dou o exemplo. Eu tô pegando a toalha aqui, eu que sou rei, eu que tenho poder, eu que sou maior, eu que sou filho do Deus vivo, eu tô fazendo isso. Tipo assim, o alvo era ele, do serviço, e não o contrário. E o que a gente vê hoje? Uma geração que quer conhecer Jesus, quer amar Jesus pelo que faz para ele. Assim, mas eu faço isso, eu faço aquilo. E não tem nada a ver com o nosso serviço. Tem a ver com a nossa paixão. Tem a ver com uma revelação do que você carrega, entranhada no seu peito, de fogo, de amor, de honra que você faz para o Senhor.
E eu me lembrei por muitos tempos, dentro do início da minha caminhada com Jesus, eu não tinha ainda acessado a paternidade dele. Eu falava assim, eu quero fazer para mostrar para ele que eu dou fruto, eu quero mostrar para ele que eu tô agradando ele. E aí um dia, quando ele, a voz doce e suave dele né, disse para mim assim, falou, filha, mesmo se você não fizer, eu ainda assim vou te amar. Porque eu te amei e vos amei até o fim. Então, a gente precisa largar os nossos paradigmas de eu só sou amada quando eu entrego algo a alguém. E nós temos um alto índice de rejeição da igreja, de lacunas na paternidade, né, das mulheres, da igreja em geral, de tipo assim, eu preciso agradar o meu Senhor para ser amada, eu preciso fazer algo para o meu Senhor para ser amada, e não, você não precisa, o que ele já fez na cruz. Você não precisa mostrar o quanto você faz. Eu não preciso ir lá para o Haiti para mostrar que eu estou dando frutos para ele, para receber dele a paternidade dele. Um dia ele falou para mim, se você parar de ir para as nações, eu ainda assim vou te amar. Eu ainda assim vou amar você. Se você parar, se desviar, ainda assim eu vou amar você. Se você fizer qualquer merda que você, né, fizesse a minha presença, eu vou amar você. Porque eu não me limito por aquilo que você faz. Porque você é. Então a gente tem que estar nesse lugar e Jesus escolheu a mesa para ensiná-los sobre isso. Porque a mesa nos reposiciona e a mesa também nos habilita. E ele quis ensinar com aquele ato de tipo assim, filha, você pode até lavar os pés uns dos outros, mas a centralidade desse serviço sou eu estou fazendo, então sou eu. Então nós como igreja a gente precisa, sabe, acessar isso do Pai. Eu não preciso dar frutos para mim ser amada por ele. Eu já fui amada. Quando o Pai entregou seu único filho na cruz por mim, ele provou. Hoje eu estava vendo uma ministração e ele provou o seu amor por nós, dando sim seu filho, né, seu único filho. Eu falei, Deus, ele já provou. Ele não precisa provar nada. Ele já provou o seu amor, entregando o seu único filho por amor a nós. A gente só precisa ver o Pai, acessar o Pai, para que a gente possa entender isso, a dimensão do amor de Deus, né? Porque fala que nós não entenderíamos a profundidade, a largura de tão sobrenatural que é o amor de Deus por nós, né? E a gente precisa acessar isso no Senhor. Existem estágios disso, né? E eu preciso caminhar nesse caminho. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida é esse caminho. Eu sou o caminho, você precisa estar nele. Você precisa estar nele. Para você ensinar alguma coisa para alguém, você precisa estar nele. Para você permanecer queimando na minha presença, você precisa estar continuamente nesse caminho. E não tem como, pastora, nós estamos numa geração com falta de diligência, de experimentar da palavra viva. Ele é o Logos de Deus, ele é a palavra viva. Eu acesso o pão na medida que eu sento na mesa. A mesa, para mim, tem aqui na minha casa, principalmente. Tem uma simbologia espiritual muito profunda sobre a mesa. Porque quando eu me sento ali, eu falo, estou sentando com o meu mestre. Agora ali, quem vai descer é o mestre, não é o Salvador, não é o Pai, é o mestre para ensinar. Então, na medida que eu sento na mesa, ele deu a ordem para Moisés para levar o povo na mesa para comer o cordeiro quando as pragas vieram. O povo estava naquele momento na mesa repartindo o cordeiro com a sua família. E nós não podemos perder essa singeleza, simplicidade do evangelho, de nos reunir em família para comer do cordeiro, para experimentar do cordeiro, para ter expectativas a respeito do cordeiro, não aquilo que o cordeiro pode me dar, não aquilo que o cordeiro pode fazer, não aquilo que ele pode me promover, não aquilo que ele pode fazer pela minha igreja, pelos membros. Pode ser que a minha igreja toda vá para o céu e eu não vá, porque o serviço me consumiu de uma maneira que eu não tenho tempo mais, ou então o meu ministério me consumiu tanto, né, as frentes da Nations Help me consumiu tanto que eu perdi aquela singeleza, simplicidade de você sentar à mesa para comer o cordeiro, e o serviço acaba sucumbindo a gente. Então Jesus nesse tempo falou assim, abra mão de tudo aquilo que vai te roubar do cordeiro. Abra mão das janelas de distração nesse tempo, tudo que tem roubado a sua atenção, sua motivação, os seus alvos, de primeiramente priorizar esse tempo de estar com o cordeiro, porque a gente precisa estar alimentado dele.
A Bíblia fala que o sacerdote tinha que deixar continuamente o altar aceso. Ele tinha primeiro que recolher a cinza. A cinza fala do que é velho. Antes da cinza vem a lenha. A lenha é o sacrifício, a nossa humanidade. Então, ele tinha que pegar com a lenha. Acabava, ele tinha que tirar a cinza. E ali era um processo de estágios até aquele fogo ficar continuamente. E hoje ele tá levantando uma geração de sacerdotes do Deus Altíssimo que vai entrar todos os dias para a polenha, para tirar, né, a brasa velha e para colocar fogo e mais fogo e mais fogo e mais fogo no altar. Uau. E nós queremos ser conhecidos por amá-lo. Eu quero passar daqui a 10 anos, pastora, e falar assim, eu quero amar Jesus. Que a próxima geração que está vindo aí atrás de nós, fala assim, eu quero amar Jesus, pastora, como a senhora ama. Sim, eu quero estar queimando da presença de Jesus como a senhora queima. Eu quero estar assim, não assim, ai, a senhora fez tantas coisas para Jesus, a senhora conquistou tantas nações para Jesus e está seco, está sem a presença de Deus. Marta teve, né, a grandiosidade de receber o mestre na sua casa, mas não pôde desfrutar da sua presença, porque o serviço a tirou dessa posição de adorá-lo, de contemplá-lo. E Maria fala que ela escolheu esse lugar do seu coração. Nada, nem Marta pôde tirar. Marta foi tentar manipular ali Jesus naquele momento, né, de serviço, de comunhão. Manda ela me ajudar. Ele fala, olha, por que está atribulada, Marta? Maria sim escolheu a boa parte. E dela não lhe será tirado. Nós estamos vendo uma geração barganhando isso, sabe, pastora? Não tem como a gente permanecer se eu não for para esse lugar. A identidade fala de acessar o Senhor. Porque na medida que eu acesso, na medida que eu adoro, eu vou recebendo dele essas impressões. Eu vou recebendo as digitais. Na medida que eu vou descendo lá na olaria, como vaso na mão dele, o oleiro já está. A Bíblia fala que o oleiro já está lá, esperando. E a Bíblia fala que o quê? Que todo o processo do vaso, ele vai deixando o quê? As digitais. Digital no dedo, fala de identidade. A nossa identidade natural, se você não tiver a sua identidade aqui, não tem como fazer. Então, a gente precisa ir para esse lugar, para a gente acessar esse lugar. Esses dias eu estava com um jovem, né, falando assim, nossa, é tão difícil você ensinar princípio para essa nova geração que está vindo. Aí o Senhor falou comigo assim, filha, quando eu dei o tabernáculo a Moisés, tinha um procedimento até chegar no Santo dos Santos. E o primeiro passo era você passar pela pia. A pia fala de você lavar as mãos, você limpar. E o sacerdote lavava todo o braço de tão preocupado, diligente que ele tinha com a limpeza, com a pureza, com a santidade. Então, ele passava primeiro da pia, depois tinha os próximos estágios até chegar na mesa, os pães, até entrar no Santo dos Santos. Aí o Espírito Santo falou assim, filha, essa geração não quer caminhar debaixo de princípios porque ela não quer entrar no tabernáculo. Ela está fora do tabernáculo. Porque para entrar, primeiro é um lugar de decisão. Eu preciso entrar no tabernáculo. E requer o quê? Primeiramente, morte para entrar, escolha, posicionamento. Então, depois é o quê? Escolher se lavar. Para, por último, comer o pão na mesa. E a Bíblia fala que o pão estava continuamente sobre a mesa. Continuamente. Isso fala de graça. O Senhor está disponível para essa geração. Mas é uma geração que não tem fome de pão. É uma geração que já está saciada com as coisas do mundo, com as coisas naturais. Então, ela não quer mais comer pão sobrenatural. E até que ela coma, ela vai acessar o Santo dos Santos. Então, a geração que está lá atrás, olhando fora, é uma geração que só acompanha. É a geração da multidão. É só o pão e o peixe, mas não quer entrar, se lavar. Não quer entrar, não quer estar sentado à mesa. Não quer mais Jesus. Não quer mais Jesus. E eu preciso deixar essa chama acesa. Hoje eu orei em língua, orei. Deus, que a fome aumente, Senhor. Que o desejo ardente aumente, Senhor. Que as pessoas, Pai, não interessam, Senhor, as dimensões, mas que o meu íntimo esteja sempre conectado, Senhor, ao pão da vida. Ao pão da vida que é Jesus. Essa geração precisa desejar. E hoje eu vejo também, pastora, que essa geração mais deseja eu preciso achar o meu propósito.
Qual que é o meu propósito, pastora? Ora por mim, me ajuda. Eu quero consagrar para saber qual é o meu propósito. Eu falei, filho, o seu propósito já está na Bíblia. É amar Jesus e conhecer Jesus. Se você amar Jesus de todo o seu coração, de você desejar Jesus de todo o seu coração, o amor que vai brotar do seu coração vai te levar ao seu propósito. Vai te conectar ao seu propósito. Vai habilitar os seus pés a irem para o propósito. Mas a centralidade de tudo isso não é isso. Não é conhecer o meu propósito, mas conhecer Jesus, que é o Senhor do propósito. Amém? Tanto é, pastora, a senhora falou uma coisa interessante sobre a mesa. É uma geração que não quer sentar à mesa. Porque é uma geração que ela quer pegar tudo pronto. E sentar à mesa não é pegar tudo pronto. Sentar à mesa é você gerar algo. Né? Sentar à mesa é você gerar. Você precisa gerar aquele momento. É um momento que você tem que ter paciência. Porque você precisa ouvir. Você precisa ouvir. Até o pastor Léo, na reunião que a gente estava lá em Pirapora, ele ministrou algo que Deus falou para ele sobre a geração mais velha ensinar a próxima geração. E o que essa geração de hoje, afobada, desesperada, não sabe fazer é sentar à mesa, porque sentar à mesa requer tempo. Sentar à mesa requer tempo, requer paciência, requer gerar algo. E às vezes as pessoas querem tudo na hora. E eles não têm paciência, querem pegar tudo pronto, porque está acostumado a pegar tudo pronto. E Jesus aqui, ele passou horas com os discípulos na mesa, gerando algo nos discípulos. Amém. Porque estava chegando a sua hora de crucificação. Então ele passa ali os seus últimos momentos, né? Trazendo uma série de palavras para os discípulos, mostrando aquilo que estava no coração dele. Olha, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não vão ficar sozinhos. Vai vir o Consolador e vocês vão entender todas as coisas. Então, ali naquele momento de mesa, né, ele estava gerando algo nos discípulos, que naquele momento os discípulos não estavam entendendo, mas iam entender depois. E a mesa hoje para nós significa isso, é sentar à mesa, é ter paciência, é gerar algo que naquele momento às vezes você não está entendendo, mas daqui a um tempo você vai entender aquilo que foi gerado. Sim. Amém, aleluia. Que a gente possa orar nessa hora, para que o Senhor levante essa geração que deseja estar à mesa com Ele. Amém? Amém. Pai, o Senhor possa nos ajudar, Jesus. O Senhor possa nos ajudar, primeiramente, a estar à mesa. Ter paciência, Senhor. Não ser aquela geração fast food, que quer tudo pronto, que quer tudo rápido. Mas, Deus, em nome de Jesus, levanta essa geração faminta, Deus, que é desejosa de se sentar à mesa. Hoje a mesa virou, Senhor, um lugar de promoção, de destaque. Oh, Deus, mas que o Senhor traga a simplicidade da mesa, Deus. Que o Senhor seja o alvo da mesa. Tira as distrações que estão sobre a mesa, Deus. Pai, em nome de Jesus, tira toda distração, Pai. Toda distração que muitas vezes nós levamos para a mesa. Que a mesa seja um lugar ainda assim santo. Onde o lugar onde o Senhor, ó Deus, era desejoso de se revelar. Pai amado, que a nossa casa seja a extensão viva da presença do Senhor. Que a nossa casa seja a extensão viva do céu na terra. Meu Pai, em nome de Jesus, levanta essa geração, Pai, que tem fome e sede, que tem, ó Deus, expectativas da sua presença. Pai amado, nos ajuda a parar. Muitas vezes estão tantas vozes, Deus. Nos para te ouvir. Que não sejamos, ó Pai, condicionados pelas demandas, pelo serviço, pelo trabalho, como Marta foi. Mas nos ajuda, Espírito Santo, a abrir mão de tudo que é abalável para estabelecer aquilo que é inabalável, Senhor. Nós queremos aquilo que é inabalável, Senhor. O Senhor, quando veio, estabeleceu aquilo que era eterno, que era inabalável. Nos ajuda na sua simplicidade, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja o centro. O centro, Pai, o centro. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, das nossas casas, dos nossos ministérios. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Pegue o governo, Pai. Pode orar, pastora.
Pai, no nome de Jesus. Pai, nós clamamos nessa hora que o Senhor venha gerar em nossos corações fome e sede da Tua palavra. Fome e sede da Tua presença, Pai. Gera em nós. Gera em nós, Senhor, algo dos céus, Pai, nos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, saber, ó Deus, entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta e gerar ali uma intimidade com o Senhor. Poder ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, entrar em um lugar em Ti, ó Deus, debaixo das Tuas asas, onde a Tua voz fala mais alto. Onde todas as vozes dentro de nós são caladas, nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Gera, Senhor, em nós nessa geração uma marca do Senhor, uma identidade do Senhor, ó Deus, um encontro real contigo. Onde nós possamos reconhecer, ó Deus, quem Tu és em nós. Senhor, que nós não possamos ser, ó Deus, as pessoas da multidão, mas nós possamos ser aquelas pessoas que Te acompanham em todos os momentos. Aqueles que ouvem a Tua voz, que obedecem a Tua voz, e que fazem aquilo que é determinado pelo Senhor. Gera em nós, Senhor, gera em nós o fogo do Teu Espírito, a chama do Teu Espírito. Gera em nós, ó Deus, fome e sede da presença. Aleluia. Fome e sede da mesa, Senhor. Mas da mesa com o Senhor, aleluia, onde o pão é verdadeiro, amém, onde o pão que sacia a fome, aonde tem a água da vida, Pai, gera em nós. Amém. É o que nós clamamos essa noite, Espírito Santo. Vem, Senhor, em nós. Amém. E crava em nós, né, a eternidade, amém, dentro de nós. Amém. No nome de Jesus. Amém. 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 Se você pudesse dar uma palavrinha sobre a frente com as crianças aí, como tem sido, sabe, esse momento dos pequenos Moisés que tem aí, né, Deus tem levantado aí do trabalho de vocês, né? Tem muita gente que ainda não conhece, né, o trabalho com as crianças aí que vocês, né, têm, a visão que Deus deu para vocês, tem nos impactado assim poderosamente. Eu queria que você desse uma palhinha como tem sido isso na vida das crianças. Isso é algo que mexe muito comigo, porque nós ouvimos a voz do Espírito Santo e obedecemos, né? Tem a diferença em você ouvir e não obedecer, e você ouvir e obedecer. Então, nós estamos andando debaixo de uma palavra. E hoje nós estamos, no sábado, estamos trabalhando com mais ou menos 70 crianças. Tem sido uma bênção, eles têm nos ensinado muito. Nós estamos hoje com 3 projetos, que é a Casa de Pão, né, que é um projeto da IFCM, a Oficina de Meninos, que é um trabalho onde nós ensinamos os meninos a fazerem coisas de meninos, né? Tá muito interessante esse trabalho, pastor. Deus tem feito coisas extraordinárias. A gente vê o reflexo na vida dessas crianças. Eles estão aprendendo a fazer nós, estão aprendendo a laçar, estão aprendendo... O último trabalho que eles fizeram um tear. Antigamente fazia tapete nos tear, né? Então, eles agora fizeram um tear. Para quê? Para que as meninas do Espaço Charme aprendam a fazer, né, o tapete. Olha só. Princípios que foram perdidos ao longo do tempo, que hoje não se aprende mais. Então, os nossos projetos hoje, eles estão baseados em resgatar princípios e valores que foram perdidos. Né? Princípios dentro da palavra e valores que foram perdidos, né, com o tempo. Né? Hoje, por exemplo, os pais, muitos, né, não são todos, não têm tempo de ensinar os seus filhos a fazerem coisas, né? Ensinarem as meninas a colocarem a mesa, a cozinhar, né, a se arrumar, como sentar, como se maquiar. Então, hoje, nosso trabalho dentro do Espaço Charme é esse. Que quem toma conta lá hoje é a pastora Kênia e a pastora Dani, né? Elas estão trabalhando com essas meninas, né, de 10 a 13 anos, ensinando isso para elas. Então, são valores que foram perdidos. E, nossa, tem sido algo gratificante. Já na oficina de meninos, nós estamos lá, né? Tem o Denis, que está tomando conta, o Danilo e o Marcel e outros meninos que estão enganjados ali, ajudando essas crianças a serem pastores. E deixa eu te dizer uma coisa tão forte. Que a maioria desses meninos que são meninos que não têm o pai dentro de casa. Uau!
E a diferença que tem feito na vida deles é extraordinária. Uau. E agora a gente trabalha também com discipulados, né? Cara a cara com eles, trabalhando ali nas feridas, nas dores, mostrando para eles dentro da palavra quem eles são. Glória a Deus. Quem Deus chamou eles para ser. Né? Então isso é muito gratificante mesmo. Então o Senhor nos chamou para esse tempo. Nós temos a igreja de criança, que tem sido uma bênção. Ensinando as crianças a adorar, a não só passar um tempo na igreja, né? Porque muitas das vezes a igreja ela foi omissa nisso. Uhum. Os pais iam para a igreja e as crianças ficavam lá. Né? Então hoje nós temos uma visão diferente. Nós precisamos ensinar as crianças a adorar, nós precisamos ensinar as crianças a palavra, né? Como se comportar na igreja, estar ali, a ter a oportunidade de pregar, de falar, de cantar, de dançar, a expressar o verdadeiro amor por Deus, né? Não só de estar ali pintando. Então tem sido algo muito gratificante. Quem tem aprendido mais com isso, pastora, somos nós. É verdade. Nós temos sido assim, ministrados dia após dia com isso. O Senhor tem ministrado, a gente sai assim de lá no sábado, a gente sai assim, cansados naturalmente, mas com um sentimento de uma missão cumprida diante de Deus. Né? Porque uma criança foi resgatada, uma criança foi ensinada, uma criança foi restaurada naquele momento. Então tem sido algo muito grandioso e valioso diante de Deus. A senhora disse uma coisa interessante, que é o que a gente tem falado, é sobre o muito fazer. Né? Deus não nos chamou para fazer muitas coisas. Né? Primeiro, Ele nos chamou para ser filho, nosso lugar de filho. Né? Nos chamou para adorá-lo, para ouvi-lo e para obedecê-lo. Então, muitas vezes, nós ouvimos, mas não obedecemos. E o Senhor nos chamou para isso. E foi algo que nós nunca imaginamos. Foi trabalhar com crianças, né? Foi amar crianças. E hoje nós temos crianças especiais, né? E o Senhor tem nos ensinado dia após dia a amá-las. Né? Não só fazer por fazer, pastora. Fazer por fazer qualquer um faz. Mas o Senhor nos chamou para amá-las. Ame eles. Olhar para essas crianças como Jesus olha. Amar essas crianças como Jesus ama. Né? A usar as nossas mãos para tocar essas crianças. Como ele estivesse aqui na terra, ele iria tocar. Ele não iria rejeitar nenhuma, ele iria tocar elas. Então hoje nós somos as mãos de Jesus aqui. Somos os olhos de Jesus, somos a boca de Jesus. E o nosso abraço cura. O nosso abraço cura. Né? Quantas crianças têm sido curadas, pastoras, se sentindo amadas? Né? Quantas crianças que não têm um pai dentro de casa, então elas estão nesse projeto, elas estão olhando para os homens que estão ali, tendo uma referência de homem, uma referência de pai. E quando elas olham, elas têm uma referência de pai, pastora, elas começam a ter um pouquinho, saber o que é o amor de um pai, elas começam a olhar para Deus e entender o que é o amor de Deus. Glória a Deus. Então é algo muito gratificante, né? E que mais pessoas sejam contagiadas com isso, a querer amar as crianças. É porque muita gente não quer amar criança, porque criança dá trabalho, igreja não quer cuidar de criança, porque criança dá trabalho. Né? Dá trabalho, é cansativo, menina. Não. É cansativo? É cansativo, sim. Mas eles são a próxima geração. Criança dá frutos. Pastora, e muitos frutos. Muitos. Você pega uma criança, você pega toda uma geração. A gente trabalha com criança e quando você vê uma criança restaurada, pregando, amando Jesus, você fala, Senhor, que coisa linda. Eu não tive o privilégio de ser uma criança que conhecia Jesus. E eu poder tocar uma criança e ser um instrumento de Deus para revelar Jesus sobre eles. Pastora, é o nosso salário. Faz toda uma diferença, né, pastor? Nosso salário. Envolva-se. Você que não tem um ministério ainda, se envolva, queridos. Se envolva com a nova geração. O olhar do Senhor está sobre a nova geração. Jesus está fazendo coisas grandiosas com a nova geração. Crianças têm tido experiências, pastora. As igrejas que nós temos passado, a gente tem ouvido crianças ter experiências que muito adulto nunca teve na vida. Eu tenho tido experiências com os meus filhos na minha casa que eu falo, meu Deus, hoje mesmo eu entrei na cozinha, às 8 estava com um bebezinho agarrado. Jesus, abençoa o meu bebê. Senhor, cura o meu bebê. Eu falei, Jesus, um
momento dela de oração é único. E ela já conhece o lugar de intimidade com Jesus. E muitas vezes, muitos adultos não criaram, não levantaram para o Senhor. E essa geração que vai fazer a diferença antes da volta de Cristo, eu creio. Sim. E sabe, pastora, uma coisa que é interessante, até o Gabriel, né, escreveu aqui que nós somos uma geração que mais disponibiliza as crianças. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. O mundo hoje chegou onde chegou, por quê? Porque lá atrás a igreja não cuidou das crianças. Uhum. Porque muitos não ouviram o chamado de Deus para atentar o seu olhar para as crianças. Porque se lá atrás, aqueles que o Espírito Santo falou, porque o Espírito Santo fala, tivesse cuidado das crianças lá atrás, as gerações não estariam como estão hoje. Entendeu? Não estariam assim. Então, lá atrás, a igreja se perdeu porque não olhou para as crianças, pastora. Não olhou para as crianças. Pastora, eu acho que... Criança não lotava igreja, né? Criança não lota igreja, criança não dá rendimento. Então, lá atrás, não olharam para as crianças. E elas foram foram crescendo de qualquer jeito, sem a palavra, sem o ensino, sem o amor, sem uma identidade em Cristo. Mas muitas vezes antecede a igreja. Eu vejo que os pais terceirizaram isso para a igreja. Uma coisa que era para ele estar fazendo, sabe? Era para o pai estar sentando à mesa com seus filhos, igual era lá em Jesus, em Jerusalém. O judeu pega o filho, põe na mesa, ensina a Bíblia, ensina caráter, ensina como a história era passada de geração em geração pelos pais. O pai tinha uma inteligência muito grande. Hoje o pai olha assim, dá um tablet, dá um celular, põe na videogame. Para quê? Para preencher aquele tempo, para ele não ter o senso de responsabilidade dele ir lá educar, dele ir lá discipular o seu filho. Entendeu? Isso. Ele tem que ensinar sentar à mesa. Tempo de qualidade. Discipular o seu filho. É triste ver isso. Mas é nossa responsabilidade como pais, sabe? Como pai. Sim. Levar para a mesa para nós ensinarmos. Não é mesmo? Sim. Isso, começa em casa, pastora. Começa em casa. Pastora, nós estamos realizando um trabalho com os jovens. E assim, o discipulado com os jovens, tanto os jovens como as crianças, a pegada é a mesma. Qual é o primeiro ponto que é falado, tanto com os jovens como as crianças? Eu estava lá vendo uma planilha, né? Que a liderança dos jovens fez. Qual que é o primeiro ponto? Carência. Carência. Aí tá lá, ou a carência do pai, ou é a carência da mãe, ou é a carência dos dois. Uau. Meu Deus. Carência. Uau. Então, a carência. E a gente sabe que, a senhora sabe que a senhora trabalha com crianças também, que uma criança, quando ela tem um pai e uma mãe dentro de casa, que tem tempo de qualidade com ela, que profetiza sobre a vida dela, que leva ela para a igreja, que ensina a palavra, não tem como ela se perder. Ela não vai dar errado. Porque princípios e valores foram enxertados nela. Hoje eu estava conversando com uma irmã e ela está grávida. E ela falava assim para mim, não, eu já profetizo no meu filho. Eu falo para ele, você é uma criança cheia do Espírito Santo. Você vai ser obediente. Você vai ser uma bênção. E eu leio a palavra para ele, olha só, ela já está gerando todo um contexto para que a criança nasça num lar cheio do Espírito Santo. Então não tem como dar errado. Amém. Aí muitas das vezes o adolescente, o jovem está dando trabalho, o pai fica assim, onde que eu errei? Meu menino está dando trabalho, porque errou porque lá atrás não teve tempo de mesa, não teve tempo de qualidade, não teve tempo para sentar olho no olho com o filho, de ensinar, de falar que estava presente. E aí muitas feridas começaram a ser geradas nessas crianças, porque meu pai tem mais tempo para o celular do que para mim. Não é? Então, tudo isso a gente tenta trabalhar nos projetos com as crianças. Mas a gente entende que também, além das crianças, precisa fazer um caminho de volta e trabalhar com os pais, trabalhar com as famílias, né? Gerar isso nas famílias para que elas façam um caminho de volta com os filhos, aonde elas erraram. E ali as feridas foram curadas, né? Para que as feridas sejam curadas e para que ali haja uma restauração na família. Amém. Então, assim, é algo muito gratificante a gente ver as crianças sendo restauradas. Então, tem sido uma bênção, o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado direção. Ele tem nos sustentado, ele tem mandado os tesouros dos céus, né?
para estar nos sustentando. Amém. Né? E glória a Deus por isso. Eu sou muito grata, pastora, por essa visão, né, que o Senhor nos deu. Essa visão que começou lá atrás com a Nations, né? Foi. Não sei se a senhora lembra, né? Eu lembro direitinho quando a primeira vez que vocês vieram aqui, e a senhora falou assim para mim, olha, pastora, invista nas crianças. Né? Invista nas crianças que daqui a uns anos a senhora vai ver como que vai estar a obra. Né? E é verdade, né? Então é tudo fruto de ouvir uma voz e obedecer. Amém. Glória a Deus. Fico feliz pelos frutos. Meu coração transborda de alegria de saber que tem uma igreja que se move a favor dessa nova geração, viu? Quero te agradecer mais uma vez. Vamos ter que... Eu agradeço. Obrigada mais uma vez por estar conosco. Quero agradecer também cada um que entrou. Muitas pessoas hoje entraram. Cada um que entrou, que foi alimentado por essa palavra, que Deus abençoe. E que essa palavra não só entre, mas que ela permaneça e gere um fruto. Né? Um fruto de responsabilidade, de intencionalidade com o Senhor, né? E obrigada mais uma vez. Eu amo muito a sua vida. Eu que agradeço, pastor. Te amo, viu? Te amo. Beijo. Com Deus. Um beijo enorme, tá? Um beijo enorme. Tá bom, Deus galera. abençoe Deus, vocês. que Jesus abençoe. Quero orar Amém. rapidamente, oração bem rápida. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar a tua serva. Quero abençoar os frutos, Pai, das suas mãos. Quero abençoar a sua casa, Senhor, sua família, seu esposo. O ministério deles, Pai, obrigado porque tem tido frutos, Pai. Tem tido tanto testemunho. Jesus, obrigado porque eles não desistiram, Senhor. Obrigado porque os pés deles permaneceram sobre a rocha. E Jesus, obrigado, Pai, porque toda a família é uma família que responde ao Senhor, Pai. É uma família, Pai, já sacerdotal diante da sua presença. Obrigado, Jesus, por usar a vida da pastora Nicé, Pai, com tanta graça e unção. Senhor, obrigado que cada vez mais ela venha a ser como uma árvore frutífera, Pai, na sua presença. Jesus, obrigado também por esse tempo, Jesus. Obrigada por cada mulher, Deus, que entrou, que foi abastecida pela sua presença. E obrigado, Deus, mais uma vez, por tudo, por ser o pão vivo que desce do céu, que continua descendo do céu para nós. Amém. Amém. Obrigado, galera. Amém. Obrigado, pastor. Um beijo enorme no seu coração. Deixa um beijo aí para a galera e para as meninas, viu? Beijo, tchau. Tchau. Não.